Estou aqui com Humberto Cândido Soares, não é mesmo? Corretíssimo. O senhor vive aqui em Imperatriz desde quanto tempo? Desde 90. Vim para cá em 90 como solteiro. Aí em 93 eu casei e trouxe a minha esposa. Estamos aqui desde essa época. Meus filhos são todos maranhenses, todos nascidos aqui. Então, todo enraizado. O senhor veio para cá para desenvolver o que exatamente? Na época, quando eu vim para cá, eu tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, que eu estava morando lá, já tinha uns 4 anos. Aí eu vim para cá para abrir uma loja com o meu irmão. Aí nós abrimos a Queluz, que hoje é do Juarez. Fiquei assim uns 2 anos na Queluz, aí comecei no ramo de representação. Passei a Queluz o Zé continuou, porque ele era sócio também, o Zé Maria deu continuidade com o Tião e eu saí para continuar com a representação. Aí fiquei só com a representação desde então. E o senhor estava nos Estados Unidos, o senhor estava fazendo o que lá durante esse tempo? Eu estive lá 2 vezes, eu fui a primeira vez para trabalhar, aí comecei a conhecer as coisas e tudo mais, aí consegui um visto de estudante. Aí voltei, estudei inglês na UT, na Universidade do Texas. Depois, aí continuei lá trabalhando e voltei para o Brasil. Numa época que minha mãe não estava muito bem de saúde, a gente veio para dar uma força para ela, porque eu era o único solteiro da família, né? Aí, com a intenção de voltar, de tudo mais, mas o tempo foi passando, ela teve um tratamento prolongado. Aí eu comecei a namorar e o tempo foi ficando e ficamos. O trabalho da representação do senhor, você trabalha com que áreas? Obviamente é voltado para a área de construção civil, né? Isso. Mas quais são as áreas que o senhor atende atualmente? Como que tem sido? Nós trabalhamos hoje na revenda, na construção civil diretamente, nós vendemos para as lojas e para as construtoras. E a nossa área hoje, a pasta principal é metal, nós representamos a Docol. Aí temos também uma linha de elétrica, luminárias e uma linha de pisos. Mas a nossa pasta principal hoje é a Docol e trabalhamos na revenda e na construção civil. Como que o senhor enxerga Imperatriz em relação ao campo da representação comercial? Quando o senhor veio para cá, né, obviamente que o senhor veio dos Estados Unidos, é outra realidade, mas quando o senhor chegou aqui, o senhor começou, depois daquela luz, começou a trabalhar com representação comercial, o senhor tinha muitas expectativas ou a forma como a Imperatriz trabalha em relação ao comércio acabou surpreendendo o senhor em alguma medida? Assim, Imperatriz, ela é um ponto abençoado, né? Estrategicamente falando, geograficamente falando, Imperatriz ela é abençoada. Então, daqui, você abastece parte do Pará, você abastece parte do Tocantins, você abastece todo o sul do Maranhão. E por ser uma cidade que desenvolveu com a madeira, desenvolveu com a Serra Pelada, ela tomou essa posse, essa fama de abastecer os municípios ao redor. Então, Imperatriz tem hoje talvez 300 mil habitantes, deve circular aqui, sem medo de errar, em torno de 500 mil pessoas mês. Apesar de que a Sailândia já cresceu bastante, Marabá também, Araguaína, que vinha pessoas também desses polos para cá, hoje diminuiu, mas ainda vem. E Balsas também desenvolveu muito. Mas Imperatriz, assim, ela é um entroncamento muito abençoado. E a gente já percebia naquela época que tudo vinha para cá, né? Os representantes resolveram morar aqui devido à proximidade geograficamente falando das cidades. E você abastecia Pará, sul do Maranhão e Tocantins morando aqui, né? E o comércio aqui sempre foi muito forte. As principais lojas vinham para cá, as grandes lojas vinham para cá. E o que vendia aqui, nenhuma cidade da redondeza vendia. Então o pessoal começou a se instalar aqui. E foi o nosso caso também. De 1990 para cá, o senhor viu muita coisa acontecer, né? Mas quais foram as transformações que mais chamaram a atenção do senhor em relação ao comércio aqui da cidade? Assim, quando eu vim para cá, eu vim porque o Tião já morava aqui, meu irmão, né? Ele já estava aqui há muito tempo e ele que nos trouxe. E ele já falava bem da cidade, do comércio e tudo mais, né? Mas a cidade nunca teve assim uma estrutura, nunca teve nem uma estrutura política, nem uma estrutura física boa. A Imperatriz sempre deixou a desejar nesse ponto, né? Mas é uma cidade muito pujante e fácil acesso a tudo. Você tem fácil acesso a políticos, se você quiser, você tem fácil acesso a médicos, né? Então isso ajuda bastante.
mas precisa muito melhorar nesse ponto de estrutura física da cidade. A gente ainda não tem políticos que realmente olhem pela cidade, o que no passado olhou. Nós não tivemos nenhum político até hoje, que eu estou aqui já tem 33 anos, que realmente tenha olhado pela cidade com olhos assim, com carinho, com olhos de futuro. Não vamos fazer isso aqui para a gente colher fruto daqui 2, 3, 5, 10, 15, 20 anos. É tudo coisas momentâneas, é tapa-buraco, não com uma obra, com projeto, com estrutura, né? Mas é tapa-buraco, mas é mesmo enganação e meio eleitoreiro, né? É tipo o plano da gestão e não do município. Isso mas isso é mal de todo o estado, né? A gente percebe que o Maranhão é assim, um pouco deixado de lado nesse quesito. Apesar de ser um estado muito abençoado, muita chuva, muita terra boa, muita gente boa, pessoal, muita gente boa aqui. Inclusive, meus filhos são todos maranhenses, né? Eu já falei isso novamente, estou falando novamente. Um estado fantástico, mas que realmente, aos olhos políticos, ainda deixa muito a desejar. Eu tenho a seguinte teoria, que é só do que eu observo na cidade, né? Que a Imperatriz é o que é por causa de quem empreende. Porque se fosse depender do que você falou, do poder público, não ia ter muito desenvolvimento. Então, a localização geográfica de Imperatriz ajuda bastante, e as pessoas que vieram para cá, enfim, por vários motivos, inclusive tem até um historiador que já faleceu, Adalberto Franklin, que ele diz que um dos grandes motivos para muitas pessoas do Maranhão virem para cá, porque a Imperatriz ela é da década de 60, 70, muita gente de fora veio para cá, praticamente metade da cidade era de pessoas de fora, também se deve às terras produtivas, terras devolutas na época que não tinha dono e as pessoas vieram e passaram a produzir aqui, e depois, em 1958, veio também a instalação da Bela em Brasília, né? Enfim, muitas coisas trouxeram para cá. E eu observo que existe esse papel do empreendedor na construção da cidade. O senhor considera que Imperatriz é uma cidade construída por empreendedores? Com certeza. Justamente por falta desse lado político, desse apoio político que a cidade não tem, então as pessoas tiveram que empreender, né? Da forma delas, do jeito delas, com muita força, com muita vontade. Você vê aqui em Imperatriz um número de goiano imenso. E de outros estados também. Mas em Balsas, por exemplo, lá eles têm retenção também, que eu visito, eles têm o CTG, que é o Centro de Tradições Gaúcha, né? Aqui a gente poderia montar um CTG, Centro de Tradições Goiana, que tem goiano para isso. Então tem muito goiano. E a maioria das empresas grandes de Imperatriz são de pessoas de fora, né, que vieram, empreenderam, mesmo sem ter apoio político, mesmo sem ter uma estrutura na cidade, empreenderam. E se deram muito bem. A cidade é muito acolhedora e o ponto muito estratégico. O senhor falou uma palavra muito importante, que é essa questão de ser acolhedora, né? É uma característica comum entre várias pessoas que já tive a oportunidade de conversar, que se tem Imperatriz como uma cidade hospitaleira, cidade que recebe com muita facilidade. Obviamente que a posição geográfica de Imperatriz ajuda, porque já morei um tempo numa cidade interiorana, fora da BR, que você sempre era de fora. Em Imperatriz, se você está morando aqui, passou um tempinho, você já é daqui, a cidade não tem essa dificuldade. Em Imperatriz, ela tem muitas ruas e as pessoas lembram os nomes das ruas, sabem dizer o endereço. Se a pessoa não sabe, ela procura e ajuda, é muito solícita. O senhor acha que essa é uma cultura que foi construída pelo fato dessas pessoas virem de fora e acabarem... se a gente não fizer por nós mesmos, quem vai fazer? O senhor acredita que seja algo assim? Eu creio que sim, eu acho que é tudo junção de vários fatores, né? Tem o fator de ser de fora, de tô aqui, alguém me ajudou, também tem que ajudar. Tem o fator de crescimento, que um está crescendo, quer ajudar também o outro a crescer. Tem o fator de não, deixa o cara que está chegando também, vamos ajudar ele, porque ajuda a cidade. Então, tem vários fatores. Mas existe realmente esse espírito acolhedor em Imperatriz. É uma coisa que realmente paira sobre a cidade, sobre o cidadão imperatrizense. Qualquer lugar que você chegar, no bairro ou no centro, você pode perguntar alguma coisa que todo mundo te responde com alegria, com satisfação. Se for preciso, ele até perde tempo para te orientar, para te ajudar. Então tem isso na cidade. A cidade é muito acolhedora. E o senhor considera que Imperatriz ainda tem muito espaço para crescer? Muito.
Eu considero assim, eu acredito assim, com toda certeza que tem muito espaço para crescer. Principalmente se o poder político acordar para a cidade, começar a estruturar a cidade com avenidas, um parque industrial estruturado, bom, chamando indústria, chamando empresas para cá, facilitando, desburocratizando as coisas que ainda é muito burocratizada aqui. Tem muito espaço, muito espaço. E a gente está pertinho do Rio, né? Pertinho do Rio, a gente está perto da BR, tem ferrovia próxima, então é um ponto de encontro, como o senhor tinha citado, né? Sem falar isso que você falou, o Rio, né? Que é um canal que poderia ser bem trafegado, né? E hoje se usa pouco. Isso que poderia ser um tráfego tremendo, unindo Marabá, unindo Tocantinópolis, unindo até Palmas, né? Através do Rio, e ainda não é usado. Então tem muito que crescer, muito que desenvolver em Imperatriz, e é só acreditar. E voltando para o campo da representação, o que o senhor considera que ainda dá para expandir mais ainda na cidade? Assim, a gente tem ainda muito que crescer até na forma de construção, né? Nós temos ainda poucos prédios, a Imperatriz ainda deve crescer muito verticalmente, ainda não atingiu nenhuma média, nenhum ápice nisso. Eu ainda tenho muita esperança que a Imperatriz ainda cresça muito verticalmente, à medida que os lotes, as áreas grandes de construção horizontal vai ficando escassas e mais caras, a tendência é crescer verticalmente. Eu acho que a Imperatriz tem muito que crescer nesse quesito e tem muito que melhorar, igual eu te falei, na parte de estrutura, para vir grandes prédios, grandes obras, grandes empresas, né, de outros estados e até mesmo de outros países a se instalar aqui. Tendo estrutura, isso chama atenção e as empresas vêm. O senhor falou sobre as esperanças de crescimento, né, da cidade, o desejo também de uma infraestrutura pública que seja do tamanho da cidade, né, que a cidade mereça. Mas qual é a cidade que o senhor espera para os seus filhos? Sim, eu acho que a cidade que a gente está, onde você está sendo bem sucedido e ela vai melhorando de acordo com que você vai crescendo também, é uma cidade ótima para você crescer, para você criar sua família. E tanto é que eu estou aqui até hoje, né? Eu já tenho filho, inclusive, que mora em São Paulo, tenho que mora em São Luís, e eu continuo aqui. A Imperatriz melhorou muito no aspecto da medicina, melhorou bastante em termos de faculdade, de ensino, mas tem muito que melhorar, tem muito que crescer ainda. E nós temos aqui voos diários, 3 voos diários, né? E podemos melhorar muito mais. E a cidade é uma cidade muito boa para morar. A Imperatriz não é cara, é uma cidade economicamente barata. Você compra aqui hoje o mesmo que você compra em Goiânia, Anápolis, São Paulo, o mesmo preço, você paga o mesmo preço. Às vezes não paga em frutas, verduras que vem de lá, então fica mais caro devido ao frete. Roupas também que vem de lá, mas essas outras coisas tudo você paga com esse preço até mais barato. Então é uma cidade muito boa para se viver. Você pode estar aqui hoje, amanhã se quiser ir para São Paulo, você amanhece lá. Né? E isso para qualquer capital do Brasil. Dá, e é muito bom viver aqui. E eu acho que tem muito que melhorar e é um lugar muito bom também para você criar seus filhos e desenvolver aqui. Ótimo. Amei a entrevista. Só. Se você quiser falar mais. Não, tá ótimo. Foi tranquilo, de boa. Excelente. Muito obrigada. Respondeu suas perguntas? Foi legal? Todas. Então, tá. Ótimo. Estou à disposição. Se quiser tomar alguma coisa. Certinho. Muito obrigada. Faltou o café, que ele demorou.